Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Estou falando baixo porque não sei quantas horas são, mas eu acho que já é madrugada. 2h12, meu Deus do céu. 2h12 da madrugada, estamos aí gravando uma aula para vocês. Mas tudo bem, aqui isso não é reclamar. Isso aqui para mim é um ganho muito grande porque eu estou ajudando vocês, beleza? O nosso curso de História é completo para concursos vestibulares e é também pré-militar. O e-mail historiacomb1@outlook.com, Facebook Isto Sai, o celular para mensagem o 3291650267. Então vamos lá, pessoal. História do Brasil 95. Hoje nós iremos abordar o que? Governo João Goulart, parte 1. Vamos falar antes e o panorama. O que é esse antes, professor? O que você está falando desse tal desse antes aí? O que é esse antes? Calma, você vai saber. Antes, por quê? Antes de falarmos do governo em si de João Goulart, vou falar antes alguma coisa, beleza? O que eu quero falar para vocês? Fatos importantes, avanço de movimentos. Pessoal, começa a surgir e vem surgindo antes mesmo movimentos sociais reivindicando ações, querendo melhoramentos, reformas sociais e entre outras coisas. Então, são fatos importantes que vão acontecendo durante esse período antes do golpe de 64, beleza? Entre esses movimentos, nós temos a chamada Liga Camponesa, as Ligas Camponesas. Elas surgem a partir de 1955, no intuito de mobilizar, e mobilizar no sentido de atender algumas reivindicações. Como assim? A terra, pessoal, começa a ter uma grande valorização no seu dinheiro em si. Então, donos de terras que tinham nelas poceiros, pessoas que trabalhavam nessa terra, elas vão começar, esses proprietários, a expulsar essas pessoas e até mesmo a agravar os seus trabalhos dentro dessas terras. Então, claro que eles vão se mobilizar por parte desse descontentamento, dessa expulsão dessa terra, ou também dessa, como que a gente pode dizer, dessa manipulação, dessa exploração desse trabalho, beleza? Um dos líderes muito interessantes das ligas camponesas é um cara chamado Francisco Julião. Ele tenta organizar essas ligas camponesas, tranquilo, pessoal? Essas ligas, ele tenta se organizar e centralizar elas em sedes, em capitais e cidades, perto de aliados. Por quê? Nesse caso, ele estaria perto de aliados como os operários, estudantes, entre outros movimentos sociais que estavam ali reivindicando alguma coisa. Elas surgem em vários pontos do país. Exemplo, Pernambuco, a situação do engenho de Galileia, onde nesse engenho, pessoal, não funcionava, foi arrendado, queria a volta. Ou seja, esse engenho de Galileia, pessoal, um engenho de açúcar, ele não mais funcionava. E nesse caso, esse engenho foi arrendado para algumas pessoas. E ali formaram, como podemos dizer, pequenos sítios. Só que o dono, o proprietário, com essa valorização da terra, ele quer essas terras de volta. E nesse caso, ele vai expulsar esses arrendatários. Claro que isso vai ter o quê? Um conflito. Beleza, pessoal? Então nós observamos aqui movimentos importantes rurais, as ligas camponesas. Outro movimento, aqui no caso aqui, a UNE, né, pessoal? Estudantes Nacionais, né? A União dos Estudantes, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, não tem N aí não, nem sei que troço aí, a UNE, União Nacional dos Estudantes, beleza?
Ou seja, são estudantes que querem o que também? Transformações sociais. Então vão começar a fazer movimentos, ok? A parte da igreja, também nós temos uma divisão dentro da igreja. Nós temos lá, claro, a parte mais conservadora, mas nós temos uma parte, a Juventude Universitária Católica, a JUC, onde você observa que ela toma algumas posições socialistas e entra em choque com a hierarquia eclesiástica. Dentro dessa JUC vai nascer a Ação Popular, onde seus objetivos eram objetivos revolucionários. Eles serão muito perseguidos durante a ditadura militar. Beleza, pessoal? E os movimentos operários que cada vez mais crescem. Beleza? Mudanças dentro das Forças Armadas. Teremos também mudanças dentro das Forças Armadas. Mas uma mudança mais no lado da formação da nova doutrina. Uma nova doutrina estava sendo formada. E essa nova doutrina estava sendo formada aonde? Na Escola Superior de Guerra, a ESG. Tranquilo, pessoal? Como que se formou essa doutrina? A Guerra Fria, junto a uma guerra revolucionária no mundo subdesenvolvido paralelamente. O que nós observamos nesse caso? A Guerra Fria está acontecendo, mas paralela à Guerra Fria, nós temos dentro dos países subdesenvolvidos guerras revolucionárias acontecendo. Exemplo, Revolução Cubana. Nesse caso, este pessoal seriam incumbidos de quê? O objetivo de impedir essa ativação, essa predominância, esse enraizamento desse comunismo dentro desses países subdesenvolvidos. Então, paralelamente à Guerra Fria, acontecia dentro desses mundos subdesenvolvidos o quê? Guerras revolucionárias. Então, daí nasce a tal da doutrina da segurança nacional. Beleza? Essa doutrina não cai do céu, ela forma-se através dentro da ESG, da Escola Superior de Guerra, que a ESG, pessoal, tem um papel muito importante, onde que é de treinar pessoas para funções de alto nível, como que direções e etc. Ou seja, as pessoas ali, elas tinham um grande ensino, um ensino muito grande, muito evoluído, que nesse ensino você observava o quê? Que eles iriam desempenhar funções de alto nível, como administração, entre outras coisas. Beleza? Eles se caracterizam, foram chamados de Sorbonne, né? Ligado aí à universidade lá da França, beleza? Do seu alto nível de ensino. E qual que era o intuito disso tudo? Se era para impedir o comunismo, era para conter essa subversão. Beleza? Então vamos aí para o tal do João Goulart. Panorama. Constituição vice-assumo. Nós observamos que em 61, o Jânio Quadros, ele, por pressões e entre outras coisas mais, ele põe a público a sua chamada Carta Renúncia. Nessa carta renúncia, ele pede o quê? A sua renúncia, saída do poder. Os militares, como a população não se comoveu com essa carta, os militares, óbvio, queriam aceitar essa carta renúncia e no lugar põe o Daniel Mazzilli. Tranquilo, pessoal? Ranieri Mazzilli. E a ideia era que, era o presidente da Câmara, a ideia era que, se o presidente saiu, a ideia era levar em fé a Carta Constitucional de 46, quem entraria no poder era o vice-presidente, o João Goulart. Só que o João Goulart estava lá na China comunista, tratando de assuntos lá, tudo mais. E nesse caso, os militares, claro e óbvio, os lenistas, não vão querer que João Goulart assume o governo. Por quê? Meu Deus, nós pusemos Jânio Quadros, que quase transformou nós num país comunista. E agora nós vamos levar aquela pessoa que tem as ideias da República Sindicalista, as ideias de parceria com o Perón, entre outras coisas. Eles ficam, claro, que desconfiados de João Goulart.
Eles impedem a posse de João Goulart e põem Ranieri Mazzini no seu lugar. Mas só que lá no Rio Grande do Sul, o pessoal não levou fé que Leonel Brizola e o general, se eu não me engano, do Terceiro Exército, o general Machado Lopes, iriam lutar a favor do cumprimento da Constituição de 1946 através do quê? Da campanha da legalidade. Tinha, pessoal, se eu não me engano, um plano de até derrubar o avião de João Goulart se ele passasse em território brasileiro. Beleza, pessoal? Como que o negócio estava tão tenso naquele momento? Então essa campanha da legalidade começa no intuito de quê? De que a Carta Constitucional seja aprovada. Pessoal, nesse caso, arruma um intuito e conversa de lá e de lá, conversa de lá e conversa para cá. João Goulart assume o governo. Mas só que João Goulart, pessoal, assume num regime parlamentarista. É um ato adicional que se inclui dentro da Constituição de 1946, onde que agora o Brasil teria um presidencialismo parlamentarista. Ou seja, o parlamentarismo, nada mais, nada menos, diminui os poderes do presidente. João Goulart, nesse momento, não teria plenos poderes para governar do jeito que ele queria. Nesse caso, você tem o parlamentarismo. Tancredo Neves é eleito como primeiro-ministro. Nesse caso, é o cara que dá as ordens. Claro que é um cara ligado à oposição, beleza? Em 1965, novo plebiscito. Esse ato adicional, pessoal, que incorporou esse parlamentarismo à Constituição, dizia que em 1965 você teria um plebiscito onde a população optaria pela volta do presidencialismo ou a continuação do parlamentarismo. Só que João Goulart, com o intuito de não esperar até 1965, ele começa a armar dentro do seu meio político uma campanha de antecipações. Ou seja, em 1963 há um plebiscito. O plebiscito, que seria em 65, é antecipado para 63. E nesse caso, volta o presidencialismo, porque o povo que votou quis o presidencialismo. Então, João Goulart agora é presidente. Tudo mais com plenos poderes. Agora ele pode fazer alguma coisa. Só que a crise, pessoal, que veio desde lá do governo JK, né? Tem essas ideias lá do governo Dutra e tudo mais, mas principalmente do governo JK. E nesse caso, vem remoendo a inflação, o custo de vida. Então, isso João Goulart tem que combater. Só que João Goulart, pessoal, vai combater num terreno um pouco irregular. O que eu quero dizer com isso? Ele vai ser atacado de diversas partes, tanto de militares que querem sua cabeça, quanto de parte da UDN que também quer sua cabeça. Então vai ser um governo muito conturbado. O seu ministro Santiago Dantas, ministro da Fazenda, e Celso Furtado, ministro do Planejamento, dão essa saída para Getúlio Vargas através de um plano, o chamado Plano Trienal. Qual que era o objetivo desse plano aí? Objetivos, medidas contra a crise. Ou seja, claro, um plano nesse caso, ele está combatendo a crise, ele vai ter medidas contra essa crise. Mas o que? Através de um novo crescimento econômico, reformas sociais e combate à inflação. Nesse caso, pessoal, teria-se a ideia de captar recursos para as tão faladas reformas de base que nós vamos falar mais na frente. Beleza? Nesse plano trienal, previa também a reforma agrária. E reforma agrária, pessoal, é um tema que até hoje pensa-se duas vezes antes de falar de reforma agrária. Por quê? Nesse momento, pessoal, o João Goulart ele manda para o Congresso um projeto, onde nesse projeto via a desapropriação de vários terrenos para o quê?
para que esses terrenos sejam aproveitados e sejam, nesse caso aí, dar alguma coisa, um incentivo para a economia. Só que os proprietários se armam, porque, nesse caso, eles viam que iriam perder as suas terras, mas só que esse projeto de João Goulart não é aprovado. Beleza, pessoal? Tinha a ideia também de reduzir gastos do governo, mas não reduzir os investimentos, porque esses investimentos seriam essenciais para a saída dessa crise. O problema do plano, pessoal, é que esse plano vai falhar. Por causa de quê? Principalmente da oposição, ele não tinha uma base muito forte que apoiasse nesse plano. O plano falha. Pessoal, na nossa próxima aula, nós vamos continuar falando sobre o governo de João Goulart. A parte 2 do governo de João Goulart. Principalmente nós vamos falar da gestação do golpe de 64. Não percam essa aula, porque é uma aula muito importante. Beleza, pessoal? Na nossa próxima aula voltaremos mais falando sobre história do Brasil. Valeu!